Queridos irmãos, nesse domingo à noite, estamos reunidos mais uma vez nos lares para esse momento de culto e de adoração a Deus. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor nessa noite, o livro de Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 8, verso 1 a 3, primeiro. Gênesis, capítulo 8, versículo 1 a 3. Nós vamos ter uma pequena meditação na palavra do Senhor neste livro, mas gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar esse capítulo todo do livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar as águas. Fecharam-se as comportas do abismo e também as comportas do céu, e copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. A palavra do Senhor está nos orientando e nos falando sobre aqueles dias quando Noé experimentou a salvação por meio da arca. Nessa noite eu queria conversar com você sobre o tema ventos. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 1, na segunda parte, que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar as águas. Vamos orar a Deus nesse instante? Incline-se diante da sua cabeça, vamos falar com o Pai Celestial. Pai bondoso, nessa noite, quando estamos reunidos em nossos lares para culto e adoração a Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto, que a boa mão do Senhor esteja nos dirigindo, nos guiando, nos mostrando a Tua vontade para a nossa vida. Dirige cada parte dessa mensagem, que ela edifique o Seu povo, que ela traga edificação para o Teu povo e conhecimento da Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando se fala em Gênesis, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar as águas. Observe que a ação de Deus, usando uma arca de forma milagrosa, salva a família de Noé. Mas para que a família de Noé pudesse agora ter de volta a oportunidade de pisar na terra, Deus tem que agir de forma extraordinária. Mas eu queria contar a você uma história que eu li sobre ventos. É uma história chamada Vento Noroeste. Um rapaz que conta essa história, ele vivia numa região de praia e diz assim: o vento noroeste, ele sopra repentinamente com um ar quente que traz mudança súbita ao clima. Cresci aprendendo a escutar, entre aspas, a chegada do noroeste. De repente as folhas se agitavam, os pássaros voavam agitados, apressados em busca de abrigo, e as donas de casa corriam para fechar as portas e as janelas, pois o vento noroeste trazia consigo a areia da praia que cobria as mesas e toda a casa do interior da cidade. Irmãos, essa é uma história interessante. Às vezes as vidas nossas são varridas por alguns ventos. Ventos que trazem coisas não boas, coisas ruins. Coisas acontecem, um filho doente, um aperto financeiro, uma frustração amorosa. Os ventos não são necessariamente ruins, mas há dias que os ventos que passam por nós aparentemente querem nos derrubar. Mas essa noite eu queria que a gente olhasse a maneira que Deus trata a família de Noé. A maneira milagrosa que Deus salva a família, salva a raça humana, mas também agora dá oportunidade a Noé de voltar a sua vida a pisar na terra, terra seca. Noé e sua família estavam já há alguns meses trancados na arca. E Deus os salvou do dilúvio. O texto nos diz que lembrou-se Deus de Noé e dos animais. Observe que Deus não havia se esquecido deles, mas o texto nos mostra que ele se lembrou de uma forma especial. Deus agora, então, faz algo maravilhoso. Ele faz com que aquele vento, não uma brisa, mas um vento, fosse levando as águas abaixo.
Observe que para algumas pessoas vento, e como aquele rapaz era momentos de agonia, de medo, de correria, mas para Noé esses ventos providenciais da parte de Deus. Foi necessário. Deus usa o vento para fazer com que as águas se abaixem. Observe que Noé ficou muito tempo naquela arca. E agora aquele tempo de agonia, talvez seja esse tempo de agonia para nós também, nesse tempo de pandemia. E nós precisamos da ação de Deus. Precisamos que Deus haja de uma forma especial e se lembre de nós. Como ele lembrou de Noé e dos animais. Observe que aqui passam-se alguns meses para que eles possam sair. Observe que algumas pessoas, depois de um mês fechado, já se sente agoniada, temerosa. Mas Noé ficou meses, 150 dias levou para que a arca pudesse então agora dar condição de Noé e os animais saírem de lá. Observe que foi um tempo diferente. Para eles o vento ali não foi ruim, foi um tempo de alegria, tempo de bênção. Então Noé espera aqueles dias providenciais de Deus. E se você observar as Escrituras, você vai ver que Deus faz de forma gradativa aquilo que Noé tinha que experimentar tempos. Primeiro Noé abre a janela da arca. Capítulo 8, verso 6 diz: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca. Há um espaço. Noé abre a janela e começa a ver. Então, Noé passa a perceber que Deus agiu de forma milagrosa, abaixando as águas. Mas se você observar que depois mais embaixo, no verso 13, diz assim que sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Note, Noé saiu no ano 600, agora já é o ano 601. E Noé, então, abre por cima da arca. Um processo, primeiro a janela, depois ele retira de cima a cobertura. E quando nós vamos olhar lá para o verso 18, Deus fala com ele. No verso 16, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus manda Moisés primeiro entrar na arca. Se você abrir a palavra de Deus lá no capítulo 7, Deus mostra, Noé, entre na arca e tu e toda a tua casa. Mas agora Deus está mandando Noé sair. Ao tempo de entrar, ao tempo de sair. E Deus então manda que ele saia com a sua família. Mas houve períodos. Noé esperou um tempo para que a água baixasse. 7 dias, depois mais 7 dias. As Escrituras vão mostrando a nós que há períodos que temos que aguardar a vontade de Deus. E talvez para nós, nesses dias de pandemia, sejam tempos angustiantes. Tempo onde para nós os ventos são ruins. Mas para Noé, naqueles dias foram ventos providenciais. Deus fez com que aquele vento fosse um mecanismo para que as águas abaixassem e a terra agora voltasse a secar. E Noé então solta os pássaros e ele percebe que agora há condição para sair. E Deus manda e ele sai. Da mesma maneira que Deus manda ele entrar na arca, ele manda ele sair. Então observe que há tempo para nós esperarmos e nós precisamos aprender a esperar. Esperar o vento providencial do Senhor. Para que por meio daquele vento as águas fossem então secando e a arca pudesse então ficar num lugar seguro e a água baixar a ponto de secar a terra e Noé depois descer com a sua família. E se nós abrirmos a palavra de Deus e observarmos aí adiante, Noé levanta um altar ao Senhor e ele adora o Senhor, ele oferece holocausto ao Senhor. Capítulo 8, verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Observe que Deus agora, depois de receber um culto de Noé, depois de Noé estar com os pés na terra agora, oferecendo um culto de adoração a Deus,
Deus muda a situação da humanidade. Deus faz uma aliança com Noé e com a humanidade que não mais destruiria a terra com ela. Observe que o processo de Deus é tremendo. É maneira simples, mas Deus age de maneira poderosa em nossas vidas. Deus age de forma extraordinária. Então, nessa noite, eu queria convidá-la a pensar, será que poderíamos esperar o tempo certo para voltarmos para o templo e ali juntos, como igreja, cultuar o Senhor? Quantos dias serão? Não sei. Noé não sabia os dias, mas Deus havia suprido a Noé de todas as coisas, tanto para ele, quanto para a sua família, quanto para os animais. No tempo de Deus, Deus abriu a porta. Deus fechou a porta, Deus abriu a porta para que Noé, então, agora, pudesse sair. Ele sai com o povo, ele sai com a sua família, ele sai com animais, ele cultua a Deus. Então, nessa noite, eu queria lembrar que Deus tem o seu tempo e que os meios que Deus usa para nos abençoar são diferentes, em épocas diferentes, de maneira diferente. Deus usou uma arca para a salvação de Noé e toda a humanidade através da sua família. E Noé, como um ato de adoração a Deus, ele então ao abrir a arca, ele agora reúne a sua família, um holocausto a Deus com os animais limpos, e Deus aspira aquele cheiro suave, diz, não mais amaldiçoarei a terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos experimentar os ventos providenciais do Senhor para a nossa vida, e como Noé e a sua família experimentamos oportunidades para depois podermos juntos, como igreja, cultuá-lo lá no templo. Vamos orar a Deus, encerrando esse tempo de adoração, de louvor a Deus. Viemos diante do Senhor. Pai amado, nessa hora quando estamos encerrando esse momento de meditação na sua palavra, pedimos que o Senhor mande ventos providenciais na vida das famílias da tua igreja. Se há angústia, se há perturbação, se há enfermidade, que a boa mão do Senhor esteja agindo em favor do seu povo. Se há angústia de espera, que o Senhor faça-nos ter paciência para esperar e aproveitar esse tempo para termos um tempo de comunhão com o Senhor, mesmo em casa, junto da família, junto dos familiares. Que a boa mão do Senhor esteja a nos dirigir, a nos guiar, que tenhamos uma semana de vitória na sua presença. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.